Então, e aí aqui agora conversando a partir desse momento com Milena Neves, né? Mileninha, eu vou chamar ela de Mileninha porque você deve conhecer e se não conhece vai conhecer agora. Já como Mileninha, mileninha. muito bom estar aqui com você agora para conversar assuntos gerais. Eu não quero nada. A gente estava falando Especial. agora da questão do gordo e é meio complicado que a gente não pode falar o que quer, né? Eu tinha uma máxima com Iris Amorim, muito engraçado, que aí ela olhava para mim aí nas festas e dizia: se vira o buffet. Aí eu disse, elas, vamos? Eu disse, vamos. Eram os primeiros a chegar no buffet para comer, né? Aí quando estava comendo, ela dizia, mas é bom comer, É né? Aí elas, maravilhoso. Gerardo, mas é bom a gente encher a boca. Aí Não, eu disse, não. isso é papo de gordo. Porque gordo se satisfaz com a boca cheia. Porque é uma delícia comer. E aí, Maravilhoso. em geral, os gordos não estão só na degustando, não. Eles estão com o olho muito grande e quer botar muita coisa na boca. É assim, eu digo isso por conhecimento, por ter sido a vida inteira gordo. Hoje estou correndo atrás para poder não engordar. E nada contra os gordos, mas é real É isso aí. real, é real. Tento convencer diuturnamente as pessoas de que eu sou sempre a que mais come na mesa. Temos pessoas aqui nessa plateia maravilhosa que podem provar, porque por ser magrela, por natureza, Sim. vario nas fases, às vezes estou mais voluptuosa, às vezes mais seca. As pessoas acham que eu não como, gera. Um sanduíche para mim jamais, dois sanduíches. Dividir a comida é difícil, ou seja, é aquele pensamento de quem tem prazer em Zé. E comer. como é a queima desse excesso que você disse que come? Eu acredito num bom metabolismo, Isso. devo tê-lo, Não, sou super certamente, né? imperativa, herdei de Juarez. Eu acredito no equilíbrio de segunda a sexta, que de segunda a sexta a gente vai regrando, comer um pouquinho na segunda, equilíbrio na terça e etc. E eu acredito em parar quando ainda dá tempo de parar. Você engordou 2 ou 3 quilinhos a mais do que é o seu Tem que hábito, para um voltar. pouquinho e volta. Aí daqui a pouco você começa a cometer as suas autoindulgências de novo. Quando a gente ganha 3 e aí mais 3, fica mais difícil de regredir. Concordas? Muito. E ultrapassar a casa dos 2 dígitos passando para 3. Ah, Voltar para 2 dígitos é quase que impossível. A gente não eu consegue. imagino, eu Olha, imagino. eu tinha 112 quilos há 16 anos atrás. E aí, chegar a 98, 97, foram 12 anos. Agora, com atividade física, com regime, lutando, diabético e É. tal. Mas, quando consegui, mas foi uma vitória tão grande, porque os 2 dígitos era algo conquistado quando era solteiro. Olha quanto tempo já faz, né? Estamos todos melhores hoje, eu Muito melhores, acredito. não é Eu não? acho, estamos belíssimos. Mas vamos entrar nos assuntos que nos fazem estar sempre trabalhando. Entregamos assunto de bastidores para o pessoal É, ligar uma para câmera, mas começar simplesmente logo com um continuamos. problema, né? É um assunto de bastidor, mas é um problema sempre para todo É uma mundo. batalha para Me todos fala uma nós. coisa, Milena. Você trabalha hoje fazendo palestras, fazendo postagens no Instagram, trabalhando nas redes sociais e bem hoje num foco muito em uso e muito precisando ser debatido, que é a gentileza. Isso, Como é que gera. surgiu isso? Vamos lá. Foram 17 anos, 17 anos de carreira jurídica, profissão para a qual eu estudei na universidade, me pós-graduei, a profissão que eu acreditava que seria minha pelo resto da vida. E sou advogada, minha OAB sempre estará ativa, sempre estarei lá na batalha, sempre que for necessário. Foi difícil desgarrar? Foi dificílimo, porque dava certo. Foram Uhum. 17 anos onde eu construí, plantei e colhi muito do que eu tenho hoje. Dava certo, o caminho era frutífero. Eu tinha clientes que eu via, enxergava no olhar deles que eu fazia a diferença para eles. Eu não estava sobrando no mercado, graças a Deus, e Sim. há muito trabalho. Então, como deixar algo que está dando certo? Teria sido mais fácil se estivesse dando errado. Mas havia uma coisa que gritava dentro de mim, que era aquela tristeza dominical.
Ai, Domingo. Ai, meu Deus, amanhã começa a semana. vai ser Acorda tudo para de ir para o novo. escritório, não tem brilho no olho. Sim. Vai voltar de viagem. Ai, meu Deus, eu vou voltar. E aí eu acho que você passa a ser injusto com o cliente que você atende, você passa a ser injusto com o meio, com a equipe que você E com gere. você Eu mesma, né? estava como gestora e principalmente conosco, né? Eu acho que a gente se violenta por dentro quando a gente não trabalha com aquilo que a Que gente gosto. gosta. É um passo gigantesco em direção à felicidade. Termos prazer ao trabalhar. É muito sábio. Você sempre mostra uma extrema alegria com o que você faz. Isso é uma lição. Eu E adoro. Eu tive uma conversa hoje com uma colega de atividade, dizendo ela como é importante eu trabalhar a comunicação, como ela me alimenta, né? Como ela faz com que eu acorde com vontade, né? O tempo que eu estive muito ligado, totalmente ligado à comunicação, e hoje eu me divido um pouquinho, porque tem outras atribuições, eu não media esforço, por exemplo, no domingo, muitas vezes, corriqueiramente, eu saía de casa depois do almoço, no domingo, que estava com minha família, para ir trabalhar, para ir para uma isso. redação. A gente não E eu ia feliz. feliz. No domingo, 10 da manhã, estava eu ministrando mentoria sobre comportamento, gentileza e etiqueta. Feliz. Quando que a gente faz isso se a gente não ama o que a gente faz? Quando que a gente trabalha assim, né? Como é que a gente pode praticar a gentileza se a gente não é gentil corriqueiramente? Consigo. Se a gente não é gentil consigo, se a gente não é gentil corriqueiramente. Eu acho que a gentileza, primeiro, ela precisa fazer sentido. É lógico que alguns nascem com aquela gentileza que vem de dentro, que é natural, que brota. Mas o que eu costumo dizer é que na correria do dia a dia, nesse turbilhão de boletos para pagar, de família para dar conta, de saúde para cuidar, no turbilhão de todo dia, nós começamos a no subconsciente dizer assim, eu não tenho tempo de exercer a gentileza. Eu até sou gentil, eu sou naturalmente gentil, mas Diz eu logo não assim, tenho não, eu tempo trato de bem as exercer a pessoas, gentileza. né? Isso. Mas você nem percebe que você está sem tempo de exercer a gentileza. Você está vivendo no automático, correndo, correndo. Então eu acho que está atento a externar aquela gentileza que você tem. A maioria de nós é gentil. Então, Uhum. estar atento, para mim, é uma dica Aí você diz aí, a gente está correndo, preciosa. correndo, correndo, a gente está correndo para onde? Pois é, para onde a gente está correndo? A coisa de Clarice Lispector, né? A gente está correndo de quê? A gente está correndo para onde? Quando a gente para, que dá aquele silêncio incômodo, o que é isso? O que é isso? Eu estou correndo atrás de quê? Eita. Mas O inominável. você falou aí da atividade como advogada, né, que vem de uma veia familiar muito forte. Seu avô foi Isso. desembargador, né, gente muito respeitada até hoje, referência da magistratura na Paraíba. E aí você chegou e eu me lembro de você trilhando nas passarelas de moda, uma moça de sociedade, bem nascida, que circulava de bons amigos e aí gostava de comprar. Ainda gosto. Como controlar e a experiência na moda continua? A experiência na moda continua. Eu sempre, te sendo muito sincera, quando eu iniciei, quando eu fiz a minha transição de carreira do jurídico para as redes sociais, que eu comecei falando sobre comportamento, era casa e comportamento. Sim. E aí casa foi ficando um pouco de lado e o comportamento foi se avolumando cada vez mais. Entrei para o mundo da etiqueta, entrei para a seara da gentileza, comecei a estudar neurociências. É um processo, E aí, né? Vai chegando. Algo muito vaidoso em mim, que a gente sempre quer se destacar, a gente sempre quer ser diferente, isso é muito do ser humano. Você Olhou que assim e signo? falou, Sagitário com ascendente em Sagitário, Lua em Sagitário, eu só tenho 2 casas fora de Sagitário. Meu marido faz, como é que você é casado? Eu digo, você. Me conte você. E como é que você tem foco? Eu não sei se eu tenho. Mas conta. E aí, algo em mim que queria se destacar, que é o que todo mundo quer, né? A gente quer ser o diferentona, quer brilhar. Olhou para o mercado da influência social e falou assim, muita menina fazendo moda, muita gente fazendo moda, esse pessoal, não farei moda, farei comportamento. Falar sobre comportamento, estou estudando neurociência, vou para isso. E que lindo, realmente foi para o que eu me preparei. Mas o mercado grita moda, Gera. O mercado grita moda, é bonito, é encantador. É quem eu sou, é o que eu consumo, é o que eu faço no dia a dia. Então, o mix,
o mix se fez muito naturalmente, como uma consumidora de moda, como neta de uma musa fashion, como uma apaixonada que brincava de modelo desde criança. Hoje eu, com muita maturidade e muita tranquilidade, me assumo na minha linha editorial do que eu faço hoje. Eu falo sobre moda e comportamento, sim. Evoluiu moda no que você gosta de fazer, que hoje é como influência. Aí você passou pela televisão. Passei pela televisão. E essa experiência? 2010. Ai, que adorei esses arquivos. Gente, que produção caprichosa. Foi o primeiro TPM idealizado por Marcos Pires na RCTV. Gente do céu. Isso aí era no closet de alguém. Não, e aí havia um dilema gigantesco, porque eu administrava uma equipe de quase 30 pessoas num escritório de advocacia. Eu fazia audiência de segunda a sexta-feira. Eu tinha grandes clientes, atendia bancos, multinacionais. E uma vez por semana eu me montava toda, ia pra essa loucura que era o TPM e bugava. A audiência olhava, meu Deus, mas ela estava no fórum e agora ela está aqui, como é isso? E acho que por dentro até eu bugava um pouco, mas já gritava essa comunicadora que está aqui hoje. Isso. Olha só, e aí a produção foi atrás de alguém para fazer uma pergunta a você, bem dentro disso aí. Olha ela. Oi, Mi, tudo bom? Então, fui escolhida para fazer uma pergunta para você. A gente se conhece há muito tempo, gentil você sempre foi, chique e educada. Mas eu tô aqui no trânsito e eu acabei de perder a gentileza do meu ser 3 vezes já. Então a minha pergunta é simples. O que é que faz Milena Neves descer do pedestal da gentileza? Perder o prumo, o juízo, xingar, nem que seja internamente. Adorei. Diz aí pra gente saber. Beijo, minha amiga. Sucesso, viu? Eu amo. Nós amamos. Nós amamos. Eu perco. Eu perco a gentileza, eu me atropelo nas regras de etiqueta, eu sou humana, eu acho que ninguém é perfeito o tempo todo e a graça da vida é essa. O que eu costumo dizer é que é interessante que saibamos o normativo, saibamos as orientações, até para quebrá-las com licença poética, quebrá-las com mais charme. Especificamente em relação à gentileza, eu tenho uma autocrítica constante que é a seguinte: eu sou um ser meio feio em relação a respeitar o tempo do outro. Como imperativa, acelerada, a velocidade lenta do outro me incomoda demais, seja no trânsito, seja caminhando. Às vezes um gestual, esses dias nós estávamos chegando num cowork para alugar uma sala, eu e um colega de trabalho, e quando a atendente do cowork fez, a sala é essa, e bababá, eu olhei desesperada pro meu colega de trabalho e fiz, olha a velocidade dos gestos dela, nós estamos com pressa. E isso segue pela vida, as pessoas que falam devagar. Mas a pressa é inimiga da perfeição, como diz aí. Inimiga da perfeição, e eu sou horrível, eu estou completamente errada. Nós chegamos em casa, meu marido para o carro, ele nem desliga, eu já estou pulando do carro, é uma loucura, eu não tenho. Então isso me faz perder a gentileza. Vamos falar do marido. Eu fui a um casamento que eu considero eu fui para casamento, viu, menina? Eu já fui para tanto casamento. E quando se repete de uma pessoa só, você vai a várias. Fui também, de alguns fui várias vezes. Mas o seu casamento em especial, e eu estou me lembrando aqui agora de imagens, foi muito marcante. É incrível isso. Foi o primeiro Destination Wedding aqui, né? Eu tirei a turma toda de uma levou para Pipa, né? Não se viajava. Mas foi um casamento com muitas particularidades, porque teve muita participação de quem era Milena, de quem é Milena e de quem foi e é Fernando, né? Quando eu cheguei lá, eu fui para o casamento de Milena, eu não conhecia Fernando, né? Sabia da existência dele porque a avó de Milena, Vanderlita de Souza Neves, que era uma pessoa que frequentava sociedade, era uma pessoa já com idade, mas que tinha uma sintonia de pensamento comigo. Ela sentava, o olhar dela, ela conseguia me ler, né? Sabia a maldade que estava passando na minha cabeça, né? E já dizia o que era para ser dito e fazendo ironia. Aí eu chegava já dando a jugular.
E por isso que a gente sempre se deu muito Muito bem, muito bem, bem. Né? Ela, quando é. chegava aqui, eu não estava dando muita bola a ela, ela dizia assim, agora só pensa em Doris Minervino, não dá cabimento nenhum. Eu dizia, A mas cena o do quê? lençol, ela doentada É, já. ela já Uma doentinha. doença avançada, você foi visitar. Foi, porque as pessoas diziam assim, Vanderlida tá doente, tá sozinha e tal. Eu disse, quer companhia? Lá veio a companhia. Aí, Cheguei lá, gente. quando eu entrei no quarto, ela deitada toda trussarde. Aí você pegou Aí eu o peguei e disse, lençol. é bom. Aí eu disse, deixa eu me deitar aqui. Se é louco. Você fez, deixa eu ver se esse lençol é bom. Aí é bom que você não sabe nem do que é feito. Era uma troca. Era uma troca. Assim, Era veneno, de acidez, veneno ia e veneno era voltava. o veneno do amor. Isso, mas eu amava Engraçado. perdidamente ela, você sabe. Não, e era o veneno do bem. Era Aí, cômico. Vanderlita disse, você vai pro casamento de Milena? Eu disse, claro que eu vou, né? Bacanagem é comigo mesmo. Aí, porque você diga logo, já vem com um deboche, né? Já Porque vinha com um deboche, se você não claro. for, porque vai ter reserva, é pra ir ou não ir? Mas fui e foi um dos casamentos que eu senti mais calor na minha vida, Foi. porque foi muito quente. Sabe o que era aquilo? Ah. São Pedro segurando a chuva. A previsão era de chuva. Foi Eu teimei, bom, né? não Porque quis terminou botar todo mundo na todos. piscina, inclusive vocês, né? Eu não E eu quis também. botar todos para não comprometer a decoração do jardim. Rezei assim, deitada Mas- no chão. Segurar a chuva. Quando segura a chuva não dá aquele calor? Isso. Era aquilo. No outro dia foi um dilúvio. Mas o mais bonito do casamento foram as declarações de amor. Fernando eu não conhecia e ele fez uma declaração de amor que ficou marcante, né? Com muito choro, Muito choro. né? Trazendo uma emoção do que tinha vivido já com você, né? Que isso é consagrador. Né? Porque a gente sabe que tem algumas cidades, alguns países que a cultura permite, e aqui já está assim também, as pessoas vivem antes, depois casam, né? Para poder saber se é com aquela pessoa mesmo que vai enfrentar a vida. E aí eu assisti um casamento muito particular, porque tinha o choro, não era o choro porque ia deixar de ser solteiro, né? Porque eu assisti choros assim. Eu assisti casamentos que tinha choro porque estava deixando de ser Que bom que solteiro. você tem essa certeza. E aí a gente assistiu já o choro, a emoção da vivência, do amor, Isso. da cumplicidade, da amizade, admiração, né? Fomos amigos Da por gratidão, 4 né? Da gratidão. E isso foi muito bonito, foi muito marcante. E aí, mas foi também muito marcante, certamente na sua vida, não só pelo casamento, mas porque levou você a deixar o seu reinado para ir criar outro reinado que era em Natal. Deixou João Pessoa para ir para lá. E como é que foi isso? Dificílimo, dificílimo. Primeiro porque eu me assumo uma menina mimada por João Pessoa. Tá vendo que eu disse, pessoal, que ela era mimada? Mimada por João Pessoa. João Pessoa é uma cidade gostosa, afável, de pessoas afáveis. E uma cidade relativamente pequena. Isso era muito parecido com o Natal, mas onde a gente cresce. Não vou dizer que todo mundo se conhece, porque isso é pensar pequeno, mas dentro No que a gente vive, todo dentro mundo do se que conhece. a gente vive, todo mundo se conhece. Então eu era uma menina que eu era mimada pelos meus pais. Mimada assim, por excesso de carinho e de amor. Era aquele mimo. Isso, Nunca não era fui aquela coisa mimada enjoada, arrogante, não. Nunca fui aquela menina enjoada e arrogante. Eu digo sem medo nenhum, ninguém vai passar aqui pra me desmentir. Mas eu recebia muito carinho, muito amor, muito holofote da cidade, dos amigos dos meus pais, das amigas da minha avó. Era aquela... E aí eu chego em Natal, quem sou eu em Natal? Totalmente desconhecida. A Ninguém. mulher de Fernando. A mulher que também não era de Natal, Fernando é mineiro. Ah, é? Então, 2 forasteiros numa cidade É onde eu não era difícil. ninguém, era difícil, foi difícil. Foram 8 anos difíceis, mas eu fui feliz. Eu montei a minha primeira casa, né, meu primeiro apartamento. Morei onde eu queria ficar perto do mar, já que eu não ia ter quem me mimasse em Natal. Eu falei, vamos ficar perto do mar, eu quero ficar perto do mar. E eu tinha ali uma rotina muito gostosa. Você Eu transferiu a atividade daqui para lá, de direito? Transferi, me associei na época que me casei, a Eric Macedo e a Sim. Ana Flávia Veloso. Montamos o Veloso Advocacia, prosperamos, rapidamente estávamos com 12 unidades de escritório de advocacia espalhados por Rio Grande do Norte e Paraíba. Generosamente, Eric topou expandir no estado onde eu ia morar, e foi uma Isso. experiência muito válida. E aí volta para aquilo, era difícil sair, já era porque estava crescendo, estava dando Isso. certo. Qual foi o start para voltar?
O start para voltar foi... A pandemia começou. Sim. A vontade de migrar de carreira, de parar de advogar. Não de parar de ser advogada, mas Sim. de parar de exercer, aquela coisa diuturna, né? Já existia há uns 3 anos, era algo que eu conversava muito com o Fernando. Quando a pandemia começou, que a gente teve momentos muito duros como empreendedor. Eu era um profissional Isso, liberal, né? E isso. aquela coisa, reduz orçamento, desliga, etc. Eu falei, gente, eu vou fazer tudo que eu preciso fazer aqui para proteger a minha equipe, para dar uma transição digna para quem fica e para quem sai, fazer todas as adequações. Quando eu terminar, esse vai ser o meu último grande esforço nesse ciclo de advocacia. A última que sairá sou eu. E fiz tudo que tinha que ser feito, não abandonei o barco da dor que todo empreendedor sentia ali no começo da pandemia. E marquei um Zoom com os meus amados sócios, comuniquei da minha decisão. Depois Teve choro? Muito choro, por Zoom, porque foi nos primeiros 15 dias de pandemia. 15, 20. Depois marcamos um Zoom com a equipe, muito choro também. Eu comuniquei com o apoio do Fernando, eu jamais teria conseguido sem ele. Mas ele viu ali que eu estava me violentando muito por dentro. Não pelo ambiente que eu vivi, o ambiente era maravilhoso, sócios, clientes, era tudo maravilhoso. Mas eu não queria mais aquilo, era um ciclo que estava se encerrando. Ponto. Aí voltar. Aí parou, né? Não tinha mais raiz física em Natal. Sim. Fiquei trabalhando no virtual. Ele já trabalhava no virtual há anos. O que é que nos prende em Natal? Vamos para onde o vento nos levar. A gente escolheu João Pessoa sem muita dificuldade. Isso. Aí tem uma coisa muito curiosa, que é dizer assim, eu vou para fora, vou fazer, vou estudar, e a pessoa quando volta pensando que vai encontrar tudo do mesmo jeito que vivia, mas não, a vida anda, e aí pegar de novo o trilho para se sentir bem, achar... Isso. Foi fácil? Veja só, foi uma festa porque a cidade só melhorou. Eu passei 8 anos em Natal, João Pessoa só cresceu, João Pessoa está maravilhosa. João Pessoa virou polo gastronômico, está virando polo turístico, está uma joia sendo descoberta pelo Brasil todo. Então, nesse sentido, foi muito gostoso. Mas é inegável que eu perdi, eu voltei precisando muito do que eu tinha construído como menina mimada, que tinha Sim. todos os holofotes, né? Tinha tudo muito acessível a mim, por uma posição, aquela coisa it girl, que existia muito na minha adolescência, nos meus 20 e poucos anos. Fui engolida por um mundo de novas influenciadoras, de meninas lindas, de meninas maravilhosas, que estavam trilhando aquele mesmo caminho que eu estava começando a trilhar, mas que haviam passado esses últimos 8 anos em João Pessoa, que já estavam com o mercado todo pisado, né? todo caminhado. Então eu tive que caminhar todo o mercado do zero, me reapresentar para as marcas. Oi, eu voltei, eu estou aqui, vamos trabalhar, olha pra mim, me dá um espaço. Eu vi você fazendo palestra, depois foi pra fora e tal. Isso, e eu falo isso aqui sem problema algum, primeiro porque é um programa sincero, e segundo porque eu espero ajudar alguém, mostrar que não é fácil, que a gente tem que trilhar, mesmo tendo nascido e crescido aqui. Eu tive que recaminhar territórios onde eu achava que eu já tinha caminhado o suficiente. Pois é. Pegar minha humildade e escrever na testa e dizer, vou me apresentar de novo, vou me reapresentar. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu vi alguns vídeos seus no Instagram e aí você tem um deles que diz assim, dizer não. É muito difícil, o que a gente faz para dizer não? Rapidinho, porque a gente tem coisas para falar. Tá, eu acho que primeiro tem que fazer sentido, você tem que entender que o dizer não ele vai ser incômodo na hora, mas depois ele vai te tirar de frias. Então, fecha esse raciocínio, é algo que você faz agora, é um investimento futuro. Você se respeita, se coloca em primeiro lugar. Eu achei muito curioso você falar em lembrancinha, né? Assim, a pessoa chega, trouxe uma lembrancinha lembrancinha para você. Aí eu troco muito, em vez da lembrancinha, eu tinha ódio quando eu fazia nas festas, a pessoa assim, só você para me tirar de casa. Que conversa é essa? Eu fiz uma festa enorme, comida, bebida, música, gente, e a pessoa só você pra me tirar de casa. Vai fazendo um favor, as pessoas dizem coisas assim, impensadas, né? O lembrancinha diminui o presente, só você. Comigo, sabe o que é? Como eu falo sobre etiqueta? Ai, meu Deus, não vou comer na frente de Milena, não vou jantar. Pelo amor de Deus, que chato! Que coisa chata, gente! Eu sou uma criatura espontânea. E outra, comigo, sabe o que é que dizem? Diz assim, olha, não é pra botar nada na coluna não. Eu já deixei de fazer coluna não sei quantos anos. A gente vira uma representação que ninguém pode contar nada, gente, né? Porque a gente vai dizer a todo mundo.
Aí é eu, difícil. quando quero me vingar, disse a mim porque quis, né? Mas é uma resposta merecida. É bom? É uma resposta merecida. Conviver. Eu tenho uma, vamos dizer assim, uma fobia a essa história do politicamente correto. Você acha correto esse politicamente correto que o povo faz? Acho. Que tem que Eu ser. discordo de ti nessa. Não, eu não acho que tem que ser. Eu acho que ninguém fica parado. Eu acho que assim caminha a humanidade. A gente anda pra frente. Coisas que os nossos tataravós normalizavam, os nossos bisavós não normalizavam. Eu acho que a gente se educa, a gente caminha. Eu acho que pesou-se a mão alguns subnichos, por exemplo, feminismo. A gente tem 300 nuances de feministas e eu acredito sim que algumas nuances de feminismo colocam a coisa de uma forma, vamos empurrar a goela abaixo e etc. E comprometem todas as outras nuances. E a mesma coisa vai com tantos outros nichos que são atacados pelo politicamente correto. Mas eu acho que o politicamente correto é válido, sim. Depois que ele ganhou o nome, o que é isso? É politicamente correto. Ele passou a ser atacado, mas eu tento não cair no lugar comum de atacar o politicamente correto. Eu analiso o que faz sentido pra mim, onde eu acho que realmente pesa, não coloco tudo numa vala só. Estás entendendo? Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Não é assim, existem nuances que vão gradando. Algumas coisas do politicamente correto que eu acho que contribuem, né? Depois que a gente colocou um selo, depois que a gente colocou um selo, isso aqui é o politicamente correto. Criou-se isso de apontar, e eu vejo até pessoas que são politicamente corretas, que se preocupam em ser gentis, que se preocupam em caminhar para frente com o tempo, condenando. Poxa, mas você faz, você é legal, você se preocupa, por que você está condenando? Vamos parar e pensar, vamos conversar. É assunto para a gente discutir muito, viu? Você vai pensar melhor. Aí eu vou fazer uma pausa porque a gente volta já já, vocês vão enxergar aí, olha só. Mamãe, papai, já aparece vovó que aí. Lindo, E aí, linda. a gente volta já. E aí, a gente está de volta agora, depois de um café São Brás maravilhoso aqui, né? Que Milena pediu sem nada. É assim mesmo, sem açúcar. Puro. Eu acho o sabor do café puro bem melhor. Eu só adoço quando eu quero afeto e não café. Sabe quando você quer um afeto? Com açúcar não precisa, mas com afeto sim. Com afeto, Amo café puro, gente. Olha só, a sua convivência com sua avó, vamos mostrar uma foto de Vanderlita, aí é com o Fernando, né? Com Vanderlita. A convivência com a avó foi uma avó muito presente, né? Muito, e nós sempre fomos muito parecidas, muito... Teve cumplicidade assim na vida, assim, para o que você queria, ela aceitar, e o que ela queria, você também? Vovó não dá pra dizer que vovó era aceitação, porque vovó mas ela era a contestação, exatamente. Que se eu disser que era aceitação, todo mundo vai dizer em casa, não, Vanderlita não. Ela era a contestação, ela gostava, mas ela não pesava, nunca foi amarga. Ela era uma figura extraordinária, ela era um acontecimento, ela era um acontecimento, ela tinha uma... O que é que você herdou dela? Originalidade acima de tudo, né? Que a fazia contestadora. Então eu acho que até quando ela concordava, ela gostava de contestar e ficava muito engraçado. Na personalidade, eu acredito que a generosidade, minha avó me ensinou muito sobre generosidade, ela sempre foi extremamente generosa. Ela tinha como uma missão de vida ajudar a todos. Ela ligava para mim quando a vovó descobriu que eu na advocacia já estava, que eu já tinha escritórios, que eu já tinha... A vovó ligava pra mim toda semana, minha filha, o marido de fulano está desempregado, você precisa colocá-lo pra trabalhar no escritório, agora é a filha de ciclano, e aquilo ali era o jeito dela, ela não admitia ver uma pessoa desempregada, né? Esses dias eu dei uma carona a uma pessoa que eu não tinha nem muita aproximação, e no carro a pessoa me contou que teve uma resposta de Deus, e que dava esse testemunho nas igrejas, porque um dia estava pedindo a Deus uma solução financeira e 15 minutos depois a avó ligou e disse, passe aqui, meu filho, que eu tenho um cheque para lhe dar. E ela ajudava caladinha, caladinha na descrição dela. Então, generosidade genuína. No escritório que eu montei no Miramar, aí montando lá, e ela foi para um daqueles almoços que ela ia, ela sentou junto de mim e disse, o que é que vai ter nesse teu almoço, nesse teu escritório? Bem despretensiosa, né? Sabe, eu tô fazendo não sei o que, tarará.
Se o que é que tá precisando lá? Se eu tô precisando de nada. Porque você vai logo querer oferecer alguma coisa, depois passa na cara. O bicho abusado. Aí eu disse assim, eu vou comprar uma televisão. Eu disse, não, o nome. E esse povo não vai dar nada com as mulheres. com as amigas. Aí disse, eu quero lá saber desse povo, eu vou dar e você vai dizer aqui que eu dei. Maravilhosa. Uma televisão como essa aqui. Como Mas você essa. sabe pra que era a lógica dela? Eu conheço a avó, a lógica de você dizer aqui. Ela já entendia que você dizendo que ela tinha dado, um monte de gente atrás ia imitar o gesto. Ela Era isso. ponto sem nó. Não dava ponto nada. sem nó. E Já era a estratégia eu fazendo dela. fazendo programa, quando eu vi o telefone WhatsApp. aqui, né? Aí ela botava no WhatsApp, tô te assistindo. Aí eu botava, enquanto o pessoal estava respondendo, eu botava, tá querendo que eu cite seu nome? Ela disse, deixa de ser atrevido, não sei o quê. Brigava comigo, e aí eu falava nela e tal. Mas é uma pessoa que eu quero não olhar que ela partiu. Não partiu. Eu vejo o Vanderlei tenho lembranças fantásticas dela, exatamente do exemplo. Meu pai diz isso, meu pai era genro, não era filho, né? Que manhã chore, mas pai, como genro, ele faz. Era uma presença muito forte. Eu nunca imaginei que sua avó ia deixar um vazio tão grande. Eu não me preparei para a partida de vovó porque eu não aceitava que ela ia partir. O meu consciente até aceitava. Eu acho que eu fui serena, organizei tudo junto com o Fernando, nós tivemos uma força. Mas o meu subconsciente imortal, aquela figura tão forte, tão imensa. Eu adoro lembrar. Eu adoro um tempo depois da morte dela, aí eu liguei para Mônica, sua mãe, aí disse, Mônica, não sobrou nada na casa, assim, um elementozinho, tal. Eu queria ter uma lembrança de Vanderlita física, de um cinzeiro, que não se usa mais cinzeiro, ninguém quer cinzeiro. Aí Mônica disse, tem, bota aqui. Foi da casa dela. Verdade. Foi da casa dela. Verdade. Aí trouxe, eu coloquei aqui, que aí toda vez que eu me lembro dela, eu olho pro cinzeiro, tô engraçado isso. Tá aqui, cá entre nós. A gente presenteou pessoas que ela amava e você e Patrícia foram presenteadas. Porque não tinha vindo, acho que nada de casa, mas nós pegamos o que vovó mais amava e compartilhamos com pessoas que ela muito amava. Esse colar da foto, por exemplo, foi presenteado a Adélia. Porque eu acreditava piamente que a Adélia merecia uma peça simbólica que representasse moda, beleza. Foi Patrícia ganhou um vestido, né? Aí usou em São Paulo, lá no casamento de Marcela Santiago, em São Paulo. Isso. Aí quando botou esse menino, tu tá a cara de Vanderlei. Começou a rir. Ai, Jesus. Mas chegou e arrasou, porque Vanderlita chegava e arrasava. Né? E a gente amou saber, eu e mãe, ver as fotos de Pátio usando o vestido de vovó na festa mais antológica da cidade. É difícil. Foi bacana demais. Mas me fala uma coisa, eu perguntei naquela hora do signo, porque você é uma pessoa que está sempre procurando fazer uma reengenharia naquilo que você gosta de fazer. Né? Você passou do mundo da comunicação televisiva, fazendo direito, depois migrando, né, fortemente nas redes sociais, palestrante, né? São atividades que estão muito correlacionadas, porque trabalham com a visibilidade, mas elas não são iguais. Não são iguais, E não existe faculdade para se formar nisso, né? É verdade. Onde é que você buscou e onde é que está essa desenvoltura no ser de Milena mesmo? É você mesma? Vamos lá, eu tenho uma palestra hoje, já que você trouxe meu quê de palestrante, chamada Mulheres e Transição de Carreira, onde eu conto muito do sofrimento que eu vivi até eu ter a coragem de assumir que eu precisava encerrar um ciclo e começar o outro, porque é uma agonia que muita gente vive por muito tempo e que pode ser solucionada rápido. Então eu conto a minha história e tento ajudar outras mulheres, principalmente mulheres, passam por esse dilema. E nela, eu toco num ponto que ninguém começa do zero. A não ser que você seja um bebê que acabou de nascer, você vai começar do zero. Você sempre não tenha medo de transitar de uma carreira para outra, porque você sempre vai levar as vivências, o que você aprendeu na carreira anterior para sua nova carreira. As experiências de vida, né, pelo menos. De vida. Eu advoguei por 17 anos, então a minha oratória, a minha retórica, a tranquilidade de falar em público já era muito forte. Desses 17 anos, os 10 últimos, eu fui gestora. Então, a gestão humana, o lidar, o aplicar
posturas de gentileza para fazer as minhas equipes girarem sempre bem e ter o feedback. E hoje a gente vê a neurociência mostra que a gentileza gera resultado, gera lucro, gera produtividade, gera aumento na melhor avaliação dos clientes. Então isso tudo eu trouxe do direito e da gestão. Quando eu comecei a falar em comportamento no Instagram, era pandemia, eu não tinha muito norte. As coisas foram se desenhando muito naturalmente, sabe, Gera? Eu postava sobre comportamento e as pessoas davam feedback. Poxa, você me ajudou, eu mudei nisso, eu melhorei naquilo. E aí, assim que os muros da pandemia foram derrubados, graças a Deus. E sobrevivemos. Eu falei, eu posso levar isso que está tocando a vida de tantas pessoas no Instagram para o presencial. E aí vieram as palestras. E aí das palestras eu falei, poxa, mas eu quero que fique mais frequente. Vieram as mentorias. E aí eu falei, não, mas eu não posso deixar de estudar. Não vai ser só o que eu aprendi no direito. Eu estava debruçada em pesquisas. Já havia feito um curso de especialização nos Estados Unidos, escola americana, em etiqueta social e corporativa. Não havia parado de estudar, mas eu queria mais. E foi aí que eu entrei na pós em neurociências. Hoje eu voltei para os bancos da universidade. Sou pós-graduanda em neurociências, de tanto que eu... Mas não sofreu nenhum bullying assim de chegar e alguém... É virtual, mas assim, eu gostaria de ter sofrido para eu ter a honra de responder. Mas você falou uma coisa que é um sentimento meu também. Eu que gostaria de ter sofrido para ter a honra de responder à altura. Engraçado que no outro dia daquele bullying eu fiz uma live e uma pessoa na live fez, eu posso fazer o seu curso, eu já tenho 40 anos, eu tenho 42 e estou ministrando o curso, como é que você com 40 não pode fazer o meu curso? É incrível, e me lembrei do bullying e comecei a comentar o bullying, meu olho encheu de lágrimas, assim, era uma raiva misturada com emoção, porque a gente vence tanta coisa dura como mulher, para estar ali, como mulher não, como ser humano também, para estar se reinventando a todas as idades, para virem duas fedelhas que não sabem o que é a vida, que não sabiam nem o que estavam fazendo naquele curso, tanto que todos três abandonaram para quererem opinar em cima de um caminho. Pelo amor de Deus, mas finalmente o fato de nós sabermos e já termos uma idade, isso para mim se tornou credencial. Não é nada que me desabone, pelo contrário. E você pode hoje transitar para onde você for, porque você construiu e aprendeu muito até aqui, né? Até os seus 40 anos de idade. E dei certo. Ainda tem esse detalhe, né? E deu certo, então ninguém começa do zero. Não. Se alguém está ouvindo esse podcast agora e quer transitar de carreira, quer fazer uma grande mudança, seja profissional, seja pessoal, ninguém começa do zero. A gente sempre leva muito do que a gente aprendeu. Você falou uma coisa que eu me lembro muito de minha mãe, mas quando ela voltou a estudar, foi exatamente no ano que eu fiz vestibular para Direito. Sim. Né? E ela conseguiu a permissão, olha só que tempo, de meu pai de voltar a estudar, porque ele não queria que ela saísse de casa. Aí ela foi estudar, e aí foi fazer vestibular. Ela tirou o 3º lugar em letras. E aí ela fazendo as provas de disciplinas que ela não tinha estudado, né? Biologia, ela não estudou biologia porque não tinha na grade curricular na época dela, tinha ciências, que era outra história. Aí eu perguntei a ela, como é que você fez a prova de biologia? Ela fez a prova de biologia exatamente com o conhecimento de mãe, né, que levava os filhos para médico, que dava remédios, que lia bulas, né, e do que enxerga como uma experiência de vida mesmo. Aí respondeu, porque para o vestibulando, tudo ali é muito difícil, mas para quem tem um pouquinho de experiência, vê nas entrelinhas o que é que está sendo perguntado. E ela tirou uma nota muito boa. E aí eu respondo exatamente como você aí. A gente chega numa experiência que, em geral, no momento está sendo abraçada por jovens demais, porque a oportunidade deles começa agora, né? E a gente retroage, né? Para poder começar de novo. É a história de dar 2 passinhos para trás para poder dar 5 para frente. Né? E aí a gente chega com essa experiência que sabe falar, entende o que está sendo discutido e tal, já entra com uma boa, somos uma mais larga sábios, frente. Sabedoria, conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Sabedoria requer tempo, né? Isso, só pra gente finalizar, porque senão não vai ser um podcast, vai ser um filme série. de 2 horas, né? Uma série. Uma série. Me fala uma coisa, quais são os planos para agora? Os planos para agora, eu lancei o meu curso, eu lancei no final do ano, entre Natal e Réveillon, eu lancei o meu primeiro livro, A Etiqueta Gentileza.
que apresenta a gentileza de uma forma muito prática. Eu tiro a gentileza do campo da utopia e da poesia e trago e mostro que com a aplicação de posturas práticas de gentileza na sua vida, você prosperará, você será mais produtivo, seu caminho, suas metas a serem atingidas, serão atingidas com mais facilidade. E falo muito sobre etiqueta também. Então eu uno etiqueta e gentileza. Então ele é gratuito, está disponível lá no meu Instagram. Deixa eu perguntar uma coisa que ficou faltando, que eu pensei desde o começo do programa e vai esquecendo que a gente vai conversando as coisas e vai se entusiasmando. Política, como é que você enxerga a política? A política mundial, Política Brasil, partidária, de gestão, de governo. Tá polarizada, decaiu da polarização. Você se sente atraída de atuar política? Não me sinto atraída para atuar politicamente. Desejo, quero contribuir para um mundo mais ético e gentil, tentando ensinar as pessoas a dialogarem, a discordarem com gentileza. Sim. Eu acho que não existe Sem problema brigar, algum em discordar. Eu acho que quando você discorda, o diferente lhe baliza, o diferente lhe ensina, o diferente lhe engrandece. Então a minha contribuição para a política é essa, é tentar ensinar as pessoas a discutirem política, a discordarem politicamente com gentileza, até porque imagina que horror seria nós sermos unilaterais. Não existe democracia assim. A democracia precisa do verde e do amarelo, do preto e do branco, do azul e do vermelho. A gente precisa acabar com essa história de um lado querer aniquilar o outro. Um lado não pode querer aniquilar o outro. Vencer aniquilando o outro. Exato. Não pode querer que o outro lado deixe de existir. Coexistiremos sempre. Haverá uma alternância. Um lado balizará o outro, um lado regulará o outro. E a gente vê aí que diz assim, vamos somar, né? Aí somar é juntar os dois para poder dar um 3, né? E vira e mexe, eles se juntam e dão um 3. A gente brigou, fica chupando o dedo. Não é assim? É isso assim. Heleninha, muito obrigado pela sua presença aqui e a gente vai continuar conversando, viu? Vamos interagir aí pelo mundo. Tá bom? Vamos, por favor. Adorei, Gera. Obrigada. Então, a gente está terminando aqui o segundo podcast com Milena Neves e a gente vai estar aqui toda semana trazendo algo bem interessante para você. Até a próxima!